Caças descolam de Taiwan em resposta a manobras militares chinesas no estreito da Ilha Formosa. A Irlanda do Norte celebra 25 anos de paz, mas católicos e protestantes ainda têm muito que fazer para acabar com a desconfiança. Em resposta às manobras militares chinesas na região, descolaram da base aérea de Hsinchu, em Taiwan, caças da Força Aérea da ilha. A operação militar de 3 dias Joint Sword, que inclui um cerco total à ilha, deve terminar esta segunda-feira, de acordo com o Comando de Teatro do Leste das Forças Armadas Chinesas. A China tem deslocado dezenas de caças, navios de guerra e até simulou bombardeamentos perto de Taiwan. Uma resposta ao encontro entre a líder da ilha e o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Washington apelou à contenção, mas Pequim vê o contacto de Taiwan com as autoridades estrangeiras como uma violação do princípio uma só China. Numa entrevista realizada antes das manobras, o presidente francês, que visitou na semana passada Pequim, disse ao diário Les Echos que a Europa deve manter a independência face à política externa dos Estados Unidos e apartar-se. Insistiu na necessidade de não entrar numa lógica bloco a bloco. Os exercícios desta segunda-feira incluem manobras com fogo real ao largo da costa da província de Fujian, cerca de 80 km a sul das ilhas Matsu, no estreito de Taiwan, e a mais de 180 km de distância de Taipei. As defesas aéreas da Ucrânia podem vir a ficar sem mísseis e munições dentro de semanas. O alerta é dado pelo Pentágono em documentos secretos datados de fevereiro a que o jornal The New York Times teve acesso. A autenticidade dos documentos ainda está a ser analisada pelo próprio Pentágono, mas caso a informação se verifique, pode significar sérios riscos para as tropas ucranianas no campo de batalha já no próximo mês. Ainda este fim de semana, a Força Aérea Ucraniana divulgou um vídeo em que afirma que ao longo de 5 meses de operações de combate, os sistemas de defesa aérea destruíram mais de 100 mísseis e drones inimigos. Poucas horas antes, novos ataques atingiam Kharkiv e Zaporizhia. Tanto numa cidade como noutra, os mísseis russos mataram 2 pessoas em áreas residenciais. Volodymyr Zelensky condenou por vídeo os bombardeamentos. Referindo-se ao ataque a Zaporizhia, o presidente ucraniano disse que a Rússia se coloca ainda mais isolada do mundo e da humanidade ao atingir uma casa em pleno Domingo de Ramos da Igreja Ortodoxa. Para a maioria dos ucranianos, católico-ortodoxa, a Páscoa só será celebrada no próximo domingo, 16 de abril. Na missa do domingo de Páscoa, o Papa Francisco apelou à paz no Médio Oriente e na Ucrânia. O líder da Igreja Católica pediu a iluminação do povo russo pela luz da Páscoa e mostrou-se preocupado com a situação no Médio Oriente. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco necessario per riprendere il dialogo tra israeliani e palestinesi, così che la pace regni nella città santa e in tutta la regione. Milhares de fiéis reuniram-se este domingo em Jerusalém, onde coincidem as celebrações da Páscoa cristã e judaica e o mês sagrado do Ramadão, numa altura em que houve uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos. Houve uma forte presença policial na mesquita Al-Aqsa. Milhares de apoiantes da oposição concentraram-se em frente ao Parlamento em Tbilisi num protesto contra o governo que acusam de autoritarismo pró-russo. A manifestação foi convocada pelo principal partido da oposição, o Movimento Nacional Unido, fundado pelo ex-presidente Mikhail Saakashvili, que cumpre uma pena de 6 anos de prisão por corrupção e abuso de poder. Os manifestantes tinham bandeiras da Geórgia, da Ucrânia e da União Europeia, atrás de uma grande faixa em que se lia "Por um futuro europeu". Os manifestantes exigem a libertação dos presos políticos e a implementação das reformas solicitadas pela União Europeia para conceder à Geórgia o estatuto de candidato. Ouviram-se vivas a micha numa referência ao apelido de Saakashvili.
Um edifício residencial desabou no centro de Marselha este domingo. Segundo a procuradora, há 8 pessoas que não atendem as chamadas e que viviam neste prédio. Pode haver uma 9ª pessoa desaparecida que moraria num edifício vizinho. Moradores dos prédios contíguos tiveram que abandonar as suas casas. On a entendu une explosion à minuit et demi, 1h du matin cette nuit, une très forte explosion qui nous a fait sursauter. Et voilà, et on a regardé par la fenêtre ce qui se passait et on a vu de la fumée, et des cailloux et des gens qui couraient. Nous ne pourrons pas savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a causé cette très grande déflagration. Madame la procureure de la République a saisi la police judiciaire de Marseille qui fera évidemment l'intégralité de la vérité sur ces faits. Incêndio nos escombros atrasou as operações de resgate. Edifício contíguo também acabou por desabar e há outro que também ameaça cair. Incêndio num armazém em Hamburgo originou uma nuvem de fumo potencialmente tóxica. As autoridades alemãs emitiram alertas a pedir à população para fecharem as janelas e não utilizarem a ventilação. 140 pessoas tiveram mesmo de ser retiradas das suas casas. Es wurde uns ein Feuer gemeldet auf einem Gelände der dort hier ansässigen Firma. Es brannte initial eine Lagerhalle. Inzwischen ist diese Lagerhalle aus diversen Gründen auf weitere Lagerhallen übergegriffen. Wir haben eine Rauchwolke, die durch die halbe Stadt zieht, wofür wir aktuell auch warnen über unsere Warnsysteme. O incêndio começou por volta das 4 horas da manhã num armazém localizado em Rothenburg-Sorte, a alguns quilómetros do centro de Hamburgo. Entretanto, as autoridades reduziram o nível de ameaça causada pela nuvem de fumo. Algumas pessoas mal conseguem dormir, outras têm medo de estar em espaços interiores e muitas outras têm agora um medo profundo das montanhas, antes fonte de bem-estar. A casa de Kumazobi foi destruída por rochas que se soltaram dos penhascos que circundam a cidade de Antáquia durante o terremoto que há 2 meses matou mais de 50.000 pessoas. Zaten yatmıyorum ben saat 2-3'te öyle bir şey yatıyorum yani. Ama saat 5'te geri kalkıyorum. 3'te yatıyorum saat 5-6'yı geçmez yani kesinlikle. Uyanıyoruz geri. İşte benim oğlum var Antalya'daki o her zaman kendi kendine bağırıyor. Geldi bir hafta yanımda kalır. Gece kaç defa 4-5 defa bağırıyor. Depremden dolayı korkuyor yani. O psiquiatra Eralp Turk faz voluntariado nesta zona afetada pelo terremoto com uma caixa cheia de medicamentos dentro do carro. En sık gördüğümüz 3 ruhsal hastalık bu süreçte akut stres reaksiyonları, bunun yanında kayıplara bağlı yas reaksiyonları ve geçmiş psikiyatrik hastalıkların, geçmişte hastanın halihazırda deprem öncesi olan hastalıkların geri alevlenmesi şeklinde. No dia do terremoto, a bebê de Sevgi tinha apenas 15 dias. 2 meses depois, esta jovem mãe continua a viver com medo. Tabii ki yani deprem olduğu o kadar hala da sallanıyoruz ara sıra. O yüzden korkularımız oluyor tabii ki. Yani kendimizi geçtik, bebeklerimiz var, o yüzden endişeliyiz. Muitas das vítimas do terremoto sofrem de ou mais sintomas de stress pós-traumático. Estes são os muros da vergonha. Atraem a curiosidade de turistas, mas foram erguidos para reduzir a violência entre nacionalistas e unionistas na Irlanda do Norte. A 10 de abril de 1998, o acordo de Sexta-feira Santa pôs fim a décadas de violência sectária na ilha. Foi assinado pelo primeiro-ministro irlandês Bertie Ahern, pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair e pelo senador norte-americano George Mitchell, mediador do processo de paz. Mas como estão as coisas passado 25 anos? Muitas cicatrizes do conflito entre as comunidades protestantes e católicas são ainda visíveis na capital da Irlanda do Norte. O acordo assinado em 1998 trouxe a paz ao território, mas não derrubou os muros da desconfiança. I don't think anybody would say that the peace process 25 years on has delivered in its entirety, and it probably hasn't delivered as much as people would have hoped for or expected
after 25 years. O conflito de quase 3 décadas fez mais de 3.700 mortos e 47 mil feridos. Para a geração nascida em 1998, que não cresceu num clima de violência cotidiana, muitas promessas do acordo da Sexta-feira Santa estão ainda por cumprir. I feel it's definitely delivered a bit, but there's definitely more work that could be done. We have relatively peace, and I feel very privileged to experience that. You know, if I listen to my parents, they talk about very terrible times. Obviously, the political process is another question. Stormont's been down more than it's been up, so that's something I think is frustrating for people here. A Irlanda do Norte está sem governo autonómico há mais de um ano. O acordo de paz consagrou a partilha do poder entre católicos e protestantes, mas estes últimos abandonaram o executivo de Belfast em protesto com o compromisso pós-Brexit entre Londres e Bruxelas, que mantém o território no espaço do mercado único, evitando assim uma fronteira física com a República da Irlanda. Many nationalists and many unionists find there are things in the Good Friday Agreement they don't particularly like. But, viewed from other conflicts, other parts of the world, the achievement of substantial peace in what seemed like an intractable conflict, in what seemed like one of those conflicts that simply would not end, is a remarkable achievement. There are over 100 peace walls here in Belfast, just like this one, which separate pro-Irish Catholics from pro-British Protestants. The very fact that these walls exist at all is living proof that when it comes to the full implementation of the 1998 peace agreement, there's still plenty of more work to be done. This is Ken Murray for Euronews in Belfast.